Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Mucela, ao escutar um barulho, ela liga a luz e vê a Anuran e a Efsu todas meladas ali, como se tivesse saído do esgoto, e pergunta onde que elas estavam e o que elas duas estavam ali tramando. Elas duas, de princípio, fica em silêncio, só que a Mucela continua questionando onde que elas estavam. A Anuran, por sua vez, tenta de todas as formas ali explicar a Mucela o que foi que aconteceu, só que ela não consegue, fica dizendo que foi a Efsu que ligou para ela e quem estava gritando era a própria Efsu, por isso que ela despertou, só que a Mucela não dá nem muita atenção no que de fato ela está falando, toca na sua roupa e fica vendo elas duas ali toda melada. A Anuran fica olhando para a Efsu e a Mucela então questiona ela e pergunta para que ela diga agora mesmo o porquê que o vestido dela está todo melado. Elas ficam caladas, não respondem nada e a Mucela se revolta, dá um grito nela e pergunta de onde diabos elas vieram. A Anuran continua inventando coisa e diz que o que elas foram fazer foi buscar apenas um pouco de carvão e isso é tudo, e fica em silêncio. Mucela, por sua vez, não acredita em nada que ela está dizendo, continua nesse exato momento lhe questionando, perguntando onde que elas estavam, só que aí nesse exato momento, quando o telefone da Efsu toca, a Anuran fica revoltada, diz a ela que desligue logo de uma vez por toda esse celular, ou então ela atenda a ele e resolva logo tudo o que tem para resolver, porque ela não está aguentando mais ouvir ele toda hora ali tocando. Ao atender, ela percebe que a mãe chama olá mamãe, e aí quando a Izete pergunta a ela onde que ela está e o porquê que ela não está em casa, Efsu fica sem saber o que responder à mãe e depois diz a ela que ela deve ter se assustado ao ter chegado ali e não ter visto ela em casa, né? A Izete diz a ela que sim, que é claro que ela se assustou e que ela diga agora mesmo onde que ela está. A Efsu então começa a inventar uma conversa para a Izete, diz a ela que não estava conseguindo dormir, então ela preferiu sair um pouco pela rua para também pegar carvão. Foi aí quando ela se encontrou com Elise e ele estava desmaiado, então a Mucela, ao escutar isso, ela questiona imediatamente o que foi que aconteceu com o irmão dela, então a Anuran diz que ela fique tranquila, que não aconteceu nada e a Mucela diz a ela que então elas contem a conversa como de fato aconteceu e a Efsu continua conversando com a mãe, dizendo a ela que não se preocupe, que ela fique tranquila, que tudo está bem. Só que a Izete, ela se preocupa ainda mais e diz que não está aguentando essa aflição que ela está sentindo e que nesse exato momento ela vai para lá aonde ela está. A Efsu logo diz a ela que ela não faça isso porque a casa é muito pequena, não vai caber todos eles e que ela pode ficar tranquila, mas que ela fique onde ela está. A Izete fica calada e a Efsu continua dizendo que ela não precisa ficar assim tão preocupada, que ela pode acreditar nela que tudo vai se sair bem. A Izete diz a ela que tudo bem, que vai fazer da forma que ela está dizendo, mas que se ela precisar de qualquer coisa que ligue para ela imediatamente e também lhe avise se ela vai chegar tarde. Ela diz que tudo bem, que ela não se preocupe porque ela já está a par de tudo e depois dá tchau e desliga o telefone assim na cara da mãe. A Mucela, logo depois que a Efsu desliga o telefone, ela olha revoltada para a Anuran e diz para que ela fale agora mesmo o que foi que aconteceu e a Anuran continua pedindo a ela que acredite nela, que não aconteceu nada. A Anuran depois olha para a Efsu revoltada e diz a ela que não está entendendo o porquê que ela está dizendo todas essas besteiras. A Anuran continua revoltada ali, toda desesperada, sem saber como até falar essas coisas e continua dizendo para ela ali que não aconteceu nada demais, mas é porque se tem alguém culpado ali, justamente é ele por ter saído para ir pegar carvão a uma hora daquela e quando ele pegou, fez muito esforço aí, ele acabou caindo e foi aí que elas duas saíram para ajudar ela, só que nesse momento foi quando a Barra e o Atés chegaram, pegaram ele e levaram para o hospital e pede novamente a Mucela que fique tranquila que não aconteceu nada demais. Depois ela diz a Mucela que ela pare imediatamente com esse interrogatório dela, só que a Mucela, ela fica ali meio pensativa, sem querer acreditar em nada que ela está dizendo e manda imediatamente a Efsu chamar a Barra para procurar saber como que o pai dela está. Depois a Mucela se volta contra a Anuran e pergunta o porquê que ela está ali revoltada e que ela não foi, acompanhou ele até o hospital. Anuran começa a gritar também e pede ela que por favor que deixe ela em paz ali, porque ela sabe muito bem que ela tem hipertensão e que não pode estar se aperreando e que deixe ela em paz.
Ela continua dizendo a Mosela que eles mesmo falaram que não era necessário ela ir, que ela podia voltar para casa, então é justamente isso que ela está fazendo. Mosela diz que não, que isso é tudo invenção da cabeça delas ali e que isso na realidade são pretextos. Nesse momento a Barra e o Até chega, então a Efsu chama por ele e pergunta: papai, a gente queria saber como que o senhor está, porque o senhor demorou muito e queria saber se o senhor está bem. O Elias diz que sim, que está tudo bem, e a Mosela começa a verificar e pergunta se ele tem certeza que ele está bem. Ele continua dizendo a ela que ela fique tranquila, que ele está muito bem, e se senta e depois diz que tem que agradecer muito ao Hotéis e a Barra. A Nuran pergunta se verdadeiramente ele está bem, e ele, todo desconfiado, diz que sim, que está bem e que elas não precisam mais se preocupar. Depois a Barra olha para Efsu, pergunta o que foi que aconteceu e que ela não está entendendo o porquê que ela está tão suja assim. Então ela continua inventando coisa ali e diz que é porque ela não estava conseguindo dormir e saiu um pouco para passear. Então foi aí quando ela encontrou o pai dela ali todo caído, e foi nesse momento que eles dois chegaram e ajudou. Depois ela diz que ao chegar em casa viu que a mãe dela também estava toda molhada, e logo depois foi assim que ela também se melou e se molhou toda. A Mosela fica ali toda desconfiada, não acredita em nada que ela está dizendo, tanto nela nem quanto o que a Nuran está falando. A Efsu então continua dizendo a ela, a Barra, que foi assim que aconteceu. A Barra então logo depois olha também para a Nuran e diz a ela que ela também está toda molhada e suja, e questiona ela também o que foi que aconteceu. A Nuran diz a ela que se tem algum culpado ali é o pai dela, por conta de tudo isso que aconteceu ali, ele acabou saindo e eles tiveram que ir atrás dele, encontrou ele dessa forma, então foi isso que aconteceu. Ou seja, na realidade vocês vão perceber aí que tanto a Efsu quanto a Nuran ficam dizendo coisa por coisa ali, sem saber nem explicar o que realmente, qual fato verídico ali aconteceu. Depois ela continua dizendo que ao tentar ajudar ele, ela acabou escorregando, caindo ali pela areia, e elas se acabaram se melando toda. Barra fica também meio desconfiado, até desconfiada, a Mosela fica desconfiada, e a Nuran apenas diz que foi assim tudo o que aconteceu. Já o Elias, sem saber o que falar, ele pede desculpas a todos eles, diz que está cansado, então ele vai para os seus aposentos para dormir. A Efsu diz a ela que sim, que ela descanse, e a Barra diz a ele para que ele se recorde de tomar todos os seus remédios antes de dormir. O Atés diz que vai se retirar e pede a ele, Elias, que se recupere o mais rápido possível. O Elias agradece a ele por tudo que ele fez por ele. Ele diz que não se preocupe, é um prazer ele ajudar, e a Mosela diz a ele que Allah recompense a ele por tudo que ele fez. Ele continua dizendo que é um prazer ajudar e que já vai embora. A Barra também lhe agradece e leva ele e o Elias para ir dormir. Até isso, quando vai saindo, ele vai olhando tanto para Nuran quanto para Efsu, sem acreditar em nada que elas falaram, e a Nuran diz que ele vá tranquilo, não se preocupe e que tudo vai dar certo. Assim, logo depois que todo mundo sai, é aí quando a Nuran começa a conversar com a Efsu, e a Efsu olha para ela e pergunta se ela acha mesmo que todos acreditaram no que elas falaram. A Nuran diz que sim, que é claro que eles acreditaram e que elas não têm mais o que se preocupar, porque agora o Yusuf já não está mais enterrado ali, e que ela fique de cabeça tranquila. Então a Efsu começa a questionar ela, dizendo que sim, que tudo bem, só que a partir de agora ela não sabe mais o que vai acontecer e que ela está muito assustada depois de tudo isso. A Nuran diz a ela que na verdade ela não sabe o que vai acontecer a partir de agora, mas que o certo é ela ir para casa lá da Ezete, ficar lá um pouco, porque se ela vier por ali vai ser um grande problema e que elas não vão saber o que fazer. A Efsu fica sem saber o que responder, e a Nuran diz a ela que é melhor ela fazer do jeito que ela está dizendo, e quando for depois elas pensam melhor no que fazer. A Efsu então toma o conselho dela, se levanta, toca nela, vai saindo, dizendo que então ela se cuide, que depois elas conversam, e a Nuran diz que não se preocupe, que tudo isso vai se resolver. Agora, quando a Efsu chega em casa, a Izete vai lá, atende ela, e ao ver que ela tá toda melada, pergunta o que foi que aconteceu,
como que ela, a Nuran e o pai dela está, se está tudo bem, e ela diz que sim, que ela fique tranquila, que não se preocupe, que tudo saiu conforme, e ela, a Izete, continua lhe questionando, perguntando o que foi que aconteceu. Então ela repete a mesma história, que foi ajudar o pai dela, e ao chegar lá, ela acabou escorregando, caindo e se melou toda, e pede a ela que, por favor, que ela não fique mais lhe perguntando nada, porque ela está muito cansada e estressada, e vai tomar um banho, tirar aquela roupa para que ela possa descansar. A Izete diz a ela que tudo bem, que não se preocupe. Então a Efsu diz novamente que ela não venha lhe perguntar mais nada e que por hora lhe deixe em paz. Pessoal, todos os dias temos vídeos aqui de Essa Vida é Minha, então não esquece de deixar o seu gostei para que você receba vídeos novos todos os dias, o que vai acontecer na sua novela Essa Vida é Minha. Então se inscreva em nosso canal e clica nesse vídeo que está aparecendo para você aí, porque é mais uma novidade que virá em Essa Vida é Minha. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.